Chegamos! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, boa terça-feira para você desse verão que está se espalhando pelo país. E tá uma delícia, né? Amo o verão. Como que tá você aí nesse momento? 2h31. Muito boa tarde, meus amores. Bem-vindos a mais um Entre Família. Olha quem falou de verão, de calor, quem acabou de chegar de Salvador. Salvador, Bahia. Salvador. Verão eterno. Grande beijo para Salvador. Amo Salvador, mas se tirar os baianos de lá, eu já perco o meu amor. Mas é muito legal. O pessoal de Lauro de Freitas, uma igreja amada, deliciosa, que me recebeu muito bem. E o Encontro Regional da Federação dos Empresários lá, que faz um trabalho lindo lá. Grande abraço a todos os amigos de Salvador. Pessoal da Paralela, né? Aquele abraço. Exatamente. Beijo pra vocês, meus amores. Vamos embora por aqui que o tema de hoje, olha, é daqueles que trata de relacionamento, um dos assuntos mais buscados, família, relacionamento, casamento. E hoje nós vamos falar a partir de um termo que você pode, de alguma forma, pensar, será? Não sei. O chamado divórcio ou separação invisível. Aquela que você pensa, será que já aconteceu? Mas não tem papel assinado. Ninguém viu nada, ninguém está sabendo de nada, nem mesmo as pessoas envolvidas. Talvez não estejam se dando conta de que estão tão distantes um do outro. Aquela rotina, talvez, do dia a dia que faz com que, a gente já comentou em outros momentos, sejam apenas colegas de quarto. Então, Uma república, né? Aquela república ali e tal, cada um faz a sua parte e quando não faz, há a relação que ainda tem, às vezes é uma discussão e o resto... É uma empresa que dá para administrar e paga conta, leva os meninos na escola, pega de lá para cá, não sei. Muitas vezes a gente está concentrado nas folhas e esquece de falar das raízes, né? Onde é que a desconexão começou, o que sustenta ela, né? E é muito comum a gente, não só para esse problema, mas para muitos outros, tentar resolver o problema sem tirar o problema da tomada. Então tem lá uma fonte de energia sustentando o problema e tá lá, diz que divórcio é igual acidente de avião. Nunca é um problema só. Exato. É verdade. Mas falha uma turbina daqui, uma turbina da acolá. Às vezes a gente precisa recalcular a rota. Vamos que vamos nessa conversa até as 4 da tarde. Com ela, Dilene Binger, que está aqui com a gente, a apresentadora do programa Mensagem por Ela, sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. E você aí de casa com a gente já sabe, né? Pode mandar perguntinhas que ela está aqui, a língua afiada para responder. Hoje tem Me Conta Essa. Todo dia tem, só que hoje com um nome específico. Sara Hadid já tá por aqui, daqui a pouquinho vai dizer pra gente o que vem por aí no Me Conta Essa. Ai. E eu já adianto também, viu? Não, Te vou contaram falar. essa? Não me contaram, não. Não, deixa que eu te conto. Eu acho que ele pra fazer sucesso mostrar, não me conte essa. Ele vai mostrar hoje algo que ele desenvolveu não tem nem um mês. Tá se tornando o cara desenvolveu do um cubo mágico. Eu ia falar uma gastrite. Vai botar um negócio assim, você desenvolveu para nem um mês, uma luxação. Uma habilidade, menino. É mesmo? Cubo mágico. Cubo mágico. O Abinal é o cara mais esconde o jogo da face da terra. Sim. Ai, porque a minha memória. Ai, que eu não sei. Ai, me faltou a palavra. Mas na hora de focar no cubo, se ele focasse não lembro o nome da minha mãe. Vai lá e ganha o bom de Bíblia. Então, não consigo me concentrar. Desenvolve. Passa uma semana na clínica adventista São Roque. Mas sabe o que eu tenho aprendido com isso tudo? Muitos aprendizados. Ai, Abinal. Não, eu tenho. Você não se ajuda. Mas não, segura aí, vai dar mas aí não me conta essa. 30 segundos e a gente volta e já conta pra você. Aliás, eu não sei como contar, porque é sempre segredo esse Me Conta Essa. Começa com uma charadinha, um negocinho, nanana. Então, fica com a gente, nós já estamos de volta e a Sara Hadid conta pra você qual é o Me Conta Essa de hoje. Somos nós, o trio de todas as tardes, juntinho com você aí, viu? Das 2h30 às 4h, tamo junto. Me Conta Essa, Me Conta Essa, cadê a nossa mesinha de centro? Em torno da gente. Ai, Sara Hadid, vem pra cá, conta pra gente. Que vai entrar aqui. O que é que tem hoje no Me Conta Essa? Camelo, me conta agora. Cavalo vai entrar aqui. Boa tarde, Darley, Abinal, Aleixo e você aí de casa, né? O nosso convidado mais que especial. O Me Conta Essa já começa, mas antes da vinheta, olha o que eu tenho aqui. O cubinho mágico. Darley já falou, né? O cubinho mágico. Enquanto roda a vinheta, eu vou embaralhar esse cubo mágico, mais do que ele já está. E aí vamos ver se o Abinal realmente tá craque, hein? Roda a vinheta.
não tá entendendo nada. Que negócio é esse de cubo mágico? O que o Abinal tem a ver com isso? Eu te explico. Há 30 dias, mais ou menos, eu vim aqui no Me Conta Essa e a curiosidade foi o cubo mágico. E o Abinal se comprometeu, né, Foi. Abinal? A Me comprometi. aprender a montar ele. Ó. E agora a gente vai ver. E aí, Abinal? E assim, ó, eu primeiro, antes de montar, esse daqui é um cubo mágico 2x2. Tô até aprendendo como é que funciona tudo, viu? Antes de montar o cubo mágico 2x2, eu fui no normal, né? Que é o 3x3, que é esse daqui, que eu tô montando. Eu já montei ele, lá em casa deu certo, montei. Teve um dia que eu fiquei até de madrugada quase. Falei, não vou dormir enquanto eu não montar isso aqui. Montei. De manhã mostrei pra ele falou, mostrei pra ela, falou, uau, não acredito e tal. Falei, Ficou a madrugada inteira para falar, não acredito. é. Não, ela acreditou, viu? Porque viu ali, ó, prontinho. Mas eu embaralhei ele de novo e esse daqui eu demoro um pouco mais. Consigo montar, mas demora um pouco mais. Até mostrei pro pessoal da produção, depois vou montar lá pro pessoal entender. Agora esse daqui 2x2, aí eu comprei o 2x2, 4x4 e o 5x5. Olha só. Mas o 3x3 é mais difícil que o 2x2. É Olha, mais difícil. não é que é mais difícil, é porque como ele tem mais ali, os movimentos dele acabam sendo um pouquinho maiores e tal. Esse daqui eu achei um grauzinho de dificuldade. Então vai, monta aí antes de não me contar essa aqui hoje. Que... Antes? Esse eu daí achei não é que o Me Conta Essa hoje, achei não. que É enquanto Estamos ia rolando nesse Me nível? Conta Essa, menina, já ia... Eu só sei Cadê, que ó? Vamos se lá, ele então. desenvolveu essa habilidade tão rápido nos últimos dias, se ele focar em ganhar dinheiro igual ele Menina, focou não em é? fazer Não esse fale isso curso, pra Eliane, viu? é incrível. Que ela vai querer... Na pressão, Seremos hein, Abinal? Eu já vou milionários. andando aqui pro telão. Vai lá, ó. Aí Enquanto isso, eu vou montando aqui, viu? O Aleixo e a Darlene Ainda não tô podem naquela ir aí agilidade toda. focar na charada, enquanto o Abinal tá aí, ó. O Aleixo tá fixamente olhando para os movimentos e pensando, o quê? Será que ele vai Onde isso conseguir? vai? Será? Onde isso vai chegar, né? É. Peraí, aqui, ó. Mas enquanto isso, vamos fazer então a nossa charadinha? Eu acho que alguém precisa voltar para cá. Vai tentando aí, hein, Abinal? ver. Então a Tá. nossa charada de Beleza. hoje tá no telão. Vocês Vamos lá. acompanham aqui. Tenho cor, aroma e formato artesanal. Ilumino aos poucos enquanto me desfaço. Quem sou? Vela? Vela? Ó, a vela, hein? E aí? Mas Concorda, Aleixo? Sempre concordo com a velhinha. Olha só, Esse é o segredo. O segredo é não discordar da velhinha. Vela, é vela. vela. É vela. Nossa, também sei que... Vamos ver se a A Dada pergunta aí acertou. embaixo, quem sou? Velas artesanais. Muito bem. legal. Parabéns, Darlene tá Darlene. ficando craque em Tô charada. ficando. Tô Aham. vendo, cada vez ela vai acertando, a cada terça ou ela você tá facilitando, Sara. Será? Jornada do autoconhecimento. Vou né? dificultar Quem na sou? próxima vez, hein? Quem sou? Aí fica fácil. Tinha duas perguntas. E, gente, olha, pra falar das velas artesanais, eu vou chamar aqui ela, que já é da casa, Karina do Canto. Ah, você Cara sabe do quando eu... canto. Você sabe que quando eu li velas, imediatamente pensei nas velas que a Karen faz. Não acreditam? Que bom! Como E ela- estão? Estou bem, amiga. Estou visitando aqui Ó. terça-feira, noite É. quinta. Tô Esse terminando já aqui pode já, deixar viu? de lado. Não já pode- terminou ainda, Não, tô Abinal? terminando. Ó, agora são os últimos movimentos, Ó, quer ver? Quero, vai. Ó, pra vocês verem, viu? Os últimos movimentos. Então vamos lá, vou ver se eu decorei. Rapidinho. Vamos ver se eu decorei certinho, ó, vai. Aí, peraí. Ó, meu pai do céu. Aí ali do outro lado tem uma criança de 7 anos dizendo, mamãe, eu fiz mais, não terminei. Eu fiz E mais o rápido Abinal que tá lá ele. tentando. Ó, vocês me desconcentraram agora, Ah, peraí. desculpa, mexi com Pronto. seu bril. Peraí. Quer mais um tempinho aí? Se me der um Peraí. martelo e uma Não, cola. não, peraí. Se me der um martelo e uma cola, eu desmonto e monto em 5 minutos. Olha Ó, só. Ah, Ó, Abinal. ó, ó. Que orgulho, Abinal. garoto. Parabéns. Parabéns. Ele mesmo se aplaude. Adoro. Até o final eu monto esse daqui, ó. Vocês vão ver. Até o final tá montado esse. Não, também não, né? bonitinho, Preciso me amigo. concentrar Parabéns. no programa. É, vamos Não, mas prestar atenção parabéns, aqui, porque parabéns. as velas Obrigado. artesanais são incríveis. Enquanto a gente vai conversando aqui, a produção também tem um monte de outras velas. Gente, a Karina é uma artista, né? Vocês já É. sabem disso. Toda quinta-feira no Sensacional. Armarinho da Arte. Mas hoje a gente vai focar especificamente nas velas. Vem pra cá, Karina, Vamos lá. mais pertinho. Vamos lá ver. Vamos lá. Se quiserem também, não sei, pastor, como é que tá o pezinho Eu aí. sei que lá em se casa tem consegue chegar algumas perto. velas dessa que a que Kari cheiro. faz, Tem hein? algumas?
cubo mágico. Cubo de mágico de vela. vela. Essa chama bubble, por bolhas, né? É uma Vê vela se não que... parece, gente. É, Aqui, ó. Parece, Parece. verdade. Lembrou. Até lembra. Lembrou, lembrou. E, Kari, quais são os principais tipos de cera? Conta pra gente. Bom, eu trouxe 3 dos que eu mais uso, mas logicamente cada artesão procura o que se adequa, né, ao que o público pede, seus clientes pedem e tal. Eu gosto muito dessa cera, essa é a de coco. É 100% vegetal. Então, se você ver, eu até vou sujar um pouquinho, olha, ela parece uma manteiga, né? Verdade. E essa cera é muito usada para vela de massagem terapêutica. Aí ela leva um pavio, eu estava lembrando que nem trouxe, é um pavio que parece um palitinho, né? E ele queima, assim, mais suave, não esquenta tanto. É uma cera que não pega muito calor e por isso muita gente usa, né? Aquela ali que tá no Ah, violão? desse daí, eu Isso, tenho essa desse minha daí em é casa. cera vegetal, isso mesmo. E ela conserva muito bem o cheiro, a fragrância. E faz um barulhinho até E faz um diferente no que barulhinho vai bem como de da madeirinha fogata. queimando, né? É, gostoso, né? Então, essa outra aqui, ela é de coco também, ou pode ser soja, que ela chama escamada. Soja? Ela derrete muito fácil, tá? E tem um tipo de cera de coco que é um pouco mais dura. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer essas velas que eu tenho que desmoldar depois, eu posso usar essa. Já não é tão recomendada essa, porque senão ela vai ou amarelar, ou também vai deixar mais grudento. É para outro tipo Então, de conforme a de consistência, é o tipo de arte que você quer fazer. Isso. E outra coisa, eu há pouco tempo fiz um curso que teve um rapaz que veio de uma cidade longe, não me lembro agora, para Jacareí, e fui nesse curso e gostei muito porque me fecharam muitas ideias. A gente vai fazendo um teste, algumas coisas não dá certo, Vira vou criação. aprendendo um pouco assistindo alguns vídeos, alguns cursos que tenho comprado também para poder ir assistindo e aprendendo. E aí, uma coisa que eu descobri, eu tinha um pouco de preconceito com essa aqui, que é a parafina. Ela é um derivado do petróleo, né? É aquela vela que a gente compra no mercado, até ou quando caía luz, né? A gente pegava essa. É vela comum. Isso, ela é muito mais barata. Limpava na roupa, a mãe ficava Nossa, brava horrível. pra tirar Nunca mais isso. saía. No Nunca manteu, mais na toalha de Ou na mesa. toalha de mesa. Gente do céu, quem já fez isso sabe, né? O Já meu levou uma marido bronca. faz sempre em todo aniversário isso. Sério? Então eu já tive que pôr uma toalha meio mais menorzinha. Mas aí essa é boa, porque a gente mistura, por exemplo, com essa. Tem uma outra que é de palma também, que é vegetal. Então, qual é a propriedade da cera vegetal? Ela queima sem poluir tanto, sem aquele cheiro forte, conserva melhor também a essência, né? Porque existe vela perfumada e aromatizada. A perfumada, por exemplo, essa aqui é feita de parafina, tá? Mas tem canela. Canela. Então, com esse curso que eu fiz, eu pensava, nossa, nunca mais vou fazer de parafina. Mas é interessante que, por exemplo, ela permite fazer outras coisas. Você tem que fazer primeiro uma matriz dessa vela para depois colocar esses palitos de canela e leva uma essência sempre à base de óleo para poder permanecer mais nessa vela. E Então, essa você cor é entra- graças à canela? Não, a gente tingiu. Coloca tinge Isso, também. mas a canela pode até ajudar. E aí eu entro, por exemplo, eu tenho ali numa salinha, você entra e já sente aquele cheiro, né? Não preciso acendê-la para poder ter essa fragrância. já sai A natural. diferença da aromatizada e essa vegetal, por exemplo, que você acende e até quando abre, né, tem um cheirinho de... Que delícia. Essa é, acho que é chá branco, é bem suavezinha, assim, para quem gosta mais. Então, tem vários tipos de essência. cheirosa. E aí Então, a deixa eu quantidade entender que você melhor. põe. Aromatizada é aquela que você vai pôr a essência e ela vai Só que ficar põe um pouquinho menos. menos. Ok. É. Então, a perfumada, eu tenho o plano de que ela perfume meu ambiente. Ok, perfeito. Aromatizada é essa- só Eu quero quando dessas. acende. Eu quero dessas. Isso, quando você acende, então aí que ela Qual que fica. você Eu quer? quero a o minha cheiro. cheirosa apagada ou acesa. A sua? É. Ah, pode ser perfumada. É, perfumada, Então, dessa tá daí. bom. Eu gosto É. dessa perfumada É. também. É. E as rainha velas foram ganhando muito espaço, assim, também como decoração, né? Sim, e aí que porque elas vem são lindas. esses moldes, essa boneca, por exemplo, olha o quanto de detalhe que ela tem nessas florzinhas, né? Você fez Essa essas outra- florzinhas à mão ou é... Não, é tudo molde. Tá, ok. Todo molde.
Então, por exemplo, essas assim são de molde, que é esse moldezinho aqui, tá? E ele é um silicone específico, tem um nome específico que agora eu esqueci, mas para desmoldar você pode esticar, porque realmente é difícil. E como você ele não tem perde o molde. Você não perde o molde. Se é o silicone comum, por exemplo, eu fiz muitos anos sabonete artesanal. Eu amava, porque dava até para fazer como se fosse um chantilly, imitar frutas, né? E também tem muito de pintura, enfim. Só que aquele molde de silicone, você vê que depois de alguns usos, ele já começa a rachar. E com o tempo também ele fica todo grudento. Então tem que, infelizmente, jogar fora. Esse aqui você pode usar muitas mais vezes. E até porque a parafina, ela tem uma temperatura bem maior. Ela ganha um calor muito maior. Então, se eu tivesse um silicone meio molengo, aí vai embora. E qual que é o... Pode falar. Muito, tipo, eu tô aqui, eu tô assistindo, tô muito afim de começar isso como hobby. Então precisa de um material, né? Como que é fácil de achar esse tipo de material? Os materiais você Qual é o acha caminho? fácil. Eu acho que o que mais você vai precisar um investimento é nos moldes. Então você pode ver, o que eu quero focar? Eu quero fazer, por exemplo, essa aqui é feita com concreto. Tá? Esse é um cimento branco que eu tingi. Você vai usar cano de PVC, por exemplo, que é uma coisa barata, que você mesmo pode cortar o tanto o tamanho, a largura que você quiser. E aí, depois que você tem toda uma técnica, logicamente, mas você deixa que esse concreto seque, depois que você tingiu da cor que você quiser, e depois você, então, vai colocar a parafina. Esse concreto aqui eu fiz uma vez para fazer um teste há bastante tempo. Estava ali na minha sacadinha, juntando poeira. Falei, eu tenho que dar um fim nisso. Ou eu jogo fora, ou eu tento. E aí, eu arrisquei. Depois que aprendi realmente as proporções de quanta parafina pode ter, de quanta cera, para que ele solidifique bem e não fique, como eu te falei, mole, né? Como se fosse esse aqui. E esse outro é um outro tipo de molde que a gente usa muito, que é um acrílico, né? E tudo isso, gente, eu compro geralmente nesses sites de fora, que você vai pagar bem mais barato. Lógico que aqui no Brasil tem de muito boa qualidade e tem algumas coisas exclusivas, aí depende do quanto você quer investir. É verdade. Né? Então, essência, Custo mais em conta, isso, você coisa tem que pra cá. lembrar que a essência tem que ser lipossolúvel, que chama, né? Que é um óleo que derrete, que mistura com calor. E assim, qual que é o processo? Falando rapidamente, que o nosso tempo já tá voando. Mas ó, começa aqui, depois faz isso, aí coloca a essência, coloca Você no tem molde. que Qual que escolher, é a ordem? primeiramente, o que você quer fazer? Quer fazer no vidrinho? Então pega uma cera de soja ou de coco. A melhor, assim, para mim, é a de coco, só que também aí depende do custo, né? O coco é um pouquinho mais caro, mas você tem outros benefícios que vale a pena. Então eu quero comprar os vidrinhos, vou ter que ter uma panelinha para derreter a banho-maria. Panelinha especial? Uma panelinha de alumínio, tá? Que você possa fazer com banho-maria. Aquela para ficar só para isso. Eu fiz Isso, isso só lá em pra casa. isso. Viu? Não E aí- pode. Panela de arroz. Não, eu Aí vai peguei ficar uma um pequenininha pastel lá que depois. acabou ficando só para Não isso pode. mesmo e não deu mais. E eu confesso que eu vou colonizando assim os espaços da minha casa, né? E aí, da última vez, o Nelson fala assim: você já colonizou a cozinha de novo? Porque eu comecei a fazer minhas velas, mas aí a dica vai: compra um forninho daquele pequenininho, sabe? Que é baratinho e deixa num cantinho para que ninguém reclame. Porque é uma técnica que é mais suja, né? Você vai, de repente, pingar um pouquinho, mesmo que você seja bem certinho, não adianta, tem que ter um Até eu negocinho deixei pingar um pouquinho. Até você, Foi. é um cara Fogão. super sério. Foi, Temos pingou. um problema. Eliane? Realmente muito difícil. Mas Aí depois de esquentar... Você vai esquentar. Lógico, tudo tem uma temperatura. Se eu quero tingir, tem que ter uma certa temperatura. Se eu quero colocar essência, porque senão se eu colocar acima de 70 graus, ela evapora. Então, aí você vai perder sua essência. Depende de cada cera. Então, é bom você pesquisar e ver. Começa aos poucos. O que a gente sempre fala, até no armarinho, né? Começa aos poucos. Vou colocar, vou fazer só nos vidrinhos. Aí, depois começa numa latinha. Depois, eu gostei muito, sei lá, gostaria de fazer uma lembrancinha. E muita gente faz, por exemplo, lembrancinhas com moldes. Pode fazer, uma casinha, o que é uma casinha de Coisa ginger, que linda. é super pequenininha, Pode né? pintar também ou não? Olha, Não eu tem nunca necessidade, pintei. né? Eu sei que pode tingir, só que aí demora mais, é mais E a trabalhoso. tinta tem que ser lipossolúvel também. Também. Então, assim, E quanto tempo demora? para fazer? É. E aí demora o tanto de Tipo essa parafina aqui, que você quer assim. derreter. Olha, eu acho Aquelas que são mais demora é coloridas, secar. né?
Esses são muffins, né? São como bolinhos. Isso. Então, assim, você pode dar de lembrancinha. Ela tem um cheirinho, essa tem um cheirinho de pêssego, se eu não me engano. E é bem gostosinho, assim. Se você tira da caixinha, ela perfuma ali aquela parte. E se você quer derreter, muita gente fala, tá, mas onde que eu derreto? Vou sujar? E aí, eu gostei também muito, eu já trouxe até aqui no programa, essas bandejinhas de cimento também. Cimento é um material super barato, que você vai fazer muita coisa. Você pode tingir, pode pintar, se quiser até. E aí depois você vai derreter sua vela. Lindo demais. Você pretende acender essa vela aqui da mocinha? Não. Tá. Se Mas você enfeite. acredita- É porque eu tô imaginando um fogo derretendo. Nossa, Uma coisa meio Essa Pentecoste. é né? E ela chorando. Essa é emprestada. Eu fiz uma para as minhas filhas e depois fiz uma para um podcast que tenho de mulheres Mas será também. que essa daqui apareceu? Apareceu mais? Daqui essa daqui. essa aqui? A menininha. A mocinha? Apareceu? Ah, tá. Porque ela é O muito cabelo linda. dela, o Temos detalhe aqui ali, a né? Natalina. E é uma ilustração do programa de hoje, entendeu? entendeu? Uma mulher de cabeça quente. Então. Aí uma boa Derrete o ilustração para relacionamento. uma, Boa. Verdade. pregação, pastor. Lindo, lindo, lindo. Então fica o recado aí para pessoal de casa. Se quer algum hobby, ou às vezes fazer uma grana extra, um freela, dá para começar aí com as velhinhas, Então, não né? começa comprando tudo que você vê, porque o Isso. mercado das velas é muito amplo, dá para fazer muita coisa, realmente. Foca em alguma coisa Então, e foca vai em alguma desenvolvendo. coisa para você não perder dinheiro. Quando você começa a aprender, aí começa a investir um pouquinho mais e abre um pouco esse leque. né? Isso pode virar negócio mesmo. Tem lojas, ou tem uma delas bem grande Tem. dentro do shopping, por exemplo. Verdade. Então pode virar um negócio para você. Cara do Não canto, são só as obrigada. velhinhas que amam as velhinhas, né? Não Todo é? mundo, todos mais lá em novinhos, casa. essa piadinha. A E a Eliane, lembrancinha do meu casamento, acredita? Eu Sério? sou apaixonada em velhinhos. Então, até Foi dá pra demais. reciclar vidrinhos de patê, de sei lá, Eu fiz tanta isso. coisa, né? eu coloquei canela, cravo, derreti, fiz um Ó. negocinho. Ficou cheiroso. Olha, tá ficou vendo? cheiroso, ficou bom, hein? Eu bebi quando eu coloquei canela. Canela cravo, só que eu pus a parafina, acho que Foi com água, é? Não ficaria Não foi não com fica bom, é incolúvel. Sarinha, muito obrigada, viu, pelo... Muito obrigada. Quadro de Obrigada, hoje. Kari. A gente agradece. Eu amo Valeu, estar aqui, Kari. compartilhar um pouquinho disso. Mas E eu a sei que o cara pastor- chega da raiva, né? Como pode? Um Sabe talento, assim, em É, todas as impressionante. áreas. Faz de tudo um Impressionante. Eu tô contagiando minha filha mais nova, né? Não. Porque Contagiando tinha todo muito mundo. isso de entretê-la com alguma coisa que seja boa. Gente, eu adorei esse Então? negocinho aqui de coco. Já dá pra confundir com Virou hidratante, ó. hidratante. Pô, Legal. Gente, é isso aí, meninas. amor. Obrigado. Até quinta, hein? Até quinta. Obrigado. Até quinta, depois de Vamos amanhã, lá, se até Deus quinta. quiser. Eu Olha vou. só, tô chegando por aqui pra ficar do ladinho da Dilene. Tudo bom, Dilene? E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente dá sequência ao nosso assunto. É isso, produção. Intervalo agora, né? Aquele intervalo rapidinho e na volta, divórcio invisível. Vamos falar sobre esse assunto e ninguém mais preparada profissionalmente para trazer para a gente esse tema aqui do que Dilene, que atende muito no consultório, vários casos e vai ajudar você também. Então prepara sua pergunta já para mandar para a gente e já estamos de volta. Bem-vindos de volta e a gente continua no seu Entre Família. A partir de agora, a gente de fato passa a falar sobre relacionamento. E você pode participar com a gente sempre, é sempre muito bem-vindo. Estamos ao vivo até às 4 da tarde. E a gente está falando hoje sobre sinais que a gente não percebe, que vai desligando um casal. E aí, quando as pessoas se assustam, parece que aquilo que está acontecendo agora é um fato novo, mas não é. Algo invisível aconteceu. Pergunto para você. Você já percebeu sinais de afastamento no seu relacionamento? Como foi que você identificou? Como que você lidou com essa situação? Afinal, olha, eu vou dizer um negócio mais sério ainda. Você dizer como lidou com a situação é muito importante para o programa, viu? Porque você pode compartilhar isso e ajudar muita gente. Sabe como falar com a gente, né? 12 983 15 0249. Manda aí sua pergunta também. Como saber identificar? Perfeito, hein? E a gente quer você interagindo por aqui, porque não é todo dia que você, de casa especialmente, nós recebemos aqui alguns psicólogos e tal para ajudar, terapeuta de casal, né? Para poder ajudar em vários aspectos aí do relacionamento e você podendo perguntar, interagir, trazer os seus casos para cá, para a gente poder resolvermos juntos, né? Dilene Ebinger com a gente por aqui. Tudo bem, Dilene? Joia. Mais uma vez, é um prazer estar com você. E a gente sabe de todo esse seu estudo, conhecimento, tanto
tanto estudos, né, na teoria quanto na prática dos casais que você atende no seu consultório. E o que a gente pode caracterizar, dizer o que é uma separação, um divórcio invisível? O divórcio invisível, ele se caracteriza principalmente pelo desconhecimento do casal, de saber que já está vivendo esse processo. Por isso, invisível. Ele não é perceptível ao casal. O casal tem a impressão de que as coisas estão indo. Não estão fantásticas, né? Mas estão indo bem, entre aspas. E isso faz com que o casal não procure ajuda, não procure solução, porque eles acreditam que as coisas estão indo bem, embora eles já estejam vivendo esse processo do divórcio, que nada mais é do que uma desconexão emocional. Porque, na verdade, ele ainda está conectado pelas finanças, eles estão conectados pela a educação dos filhos, eles ainda estão conectados, às vezes, pela questão da religião, participam, se envolvem, eles estão conectados pela sexualidade, ainda há sexo entre eles, não como deveria, mas ainda há, e eles estão desconectados emocionalmente. Então, o afastamento de um divórcio invisível, ele não é tanto físico quanto emocional. É quando o casal não partilha mais dos sonhos, das ideias, dos medos, das angústias, das alegrias, da felicidade, do que deseja para o futuro, dos seus próprios desejos. Então, é isso que dá esse gap, essa quebra da relação do casal. E eles não se dão conta. Entendi. Seria como, a gente até mencionou inicialmente lá, uma empresa, né? Cada um cumpre com as suas obrigações aqui e ali, né? Preciso trabalhar porque precisa manter o salário, aquela coisa toda. Então, preciso manter o casamento porque nós temos filhos, temos contas para pagar e tal. Então, seria mais ou menos isso? Fica só sustentando alguns pontos só ali, cuidando mas das demandas. Cuidando das demandas, Exato. Justamente. E a conexão, existe mas mais não o há amor uma pelo que intenção faz. de se separar, de fato. Não há essa intenção. Porque está dando certo, aparentemente. Aparentemente está funcionando, né? Naquilo que é mais urgente. Então, mas a desconexão é emocional. Certo. Darleide. Pois bem, muitas pessoas de fato não se dão conta de que a relação está nesse nível de necessidade de ajustes e reajustes, de se perceberem nessa relação não mais juntos de fato e de verdade no que diz respeito ao desejo, à conexão mais profunda. A Dilene até citou a respeito da manutenção da vida sexual do casal, mas esta, por não haver a conexão emocional, já perde em muito a qualidade, já não é mais como talvez um dia fora, talvez o casal não se perceba mais tão ligado intimamente ao ponto de compartilhar da sexualidade com toda a beleza, com todo o prazer, com toda a grandeza que isso requer. Então a gente daqui também quer dar uma força para você, para dar uma olhadinha mais de perto para a sua vida, para o seu relacionamento, para a sua atividade sexual, para as emoções, para os sentimentos. E a revista Sem Tabus é esse empurrão que nós queremos dar a você na sua relação, para que vá para frente, que vá adiante, que você de fato volte a perceber-se nessa relação com muita vontade, com muito desejo que dê certo. Sem Tabus. Para você receber em casa, é muito fácil. Basta ligar agora pra gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nós vamos estudar sobre casamento, relacionamento, sobre desejo, sobre intimidade, sobre o desejo sexual da mulher, o desejo sexual do homem. Nós vamos falar de alguns temas mais difíceis, como por exemplo, a pornografia. Então é só ligar pra gente agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21. A nossa equipe está prontinha para receber você. Vou repetir, não precisa pagar nada por isso. É só ligar, garantir e vai chegar na sua casa. Nós garantimos daqui que vamos entregar na sua casa. Liga agora no 0 Operadora 12 21 27 31 21 e o seu Entre Família continua. É isso, continue aí mandando as suas interações por aqui também, mas não esquece de pedir a sua revista, tá bom? Peça a sua revista, porque é de extrema importância, para dar uma olhadinha nesses pontos aí, ver o que está esfriando e voltar a trazer quente. Porque eu até entendo, Dilene, vamos até voltando lá para nos aproximar dos demais colegas ali, até trazendo essa questão que a Bíblia traz, né? Não é frio, não é quente, é morno. E estou a ponto de vomitar. E eu acho que quando o relacionamento chega nesse ponto, não é frio, não é quente, a qualquer momento pode ser que acabe também, não é?
Eu creio que o casal precisa estar conectado, né? Isso é o que faz a grande diferença. E, lógico, a rotina, a correria e uma série de fatores vai levando cada um a cuidar das suas responsabilidades como pais, como gestores do lar, da família, esquecendo da questão mais importante, que é o que mantém a estrutura toda funcionando, que é o casamento. Né? Então, esse é o drama. E eu creio que se torna mais difícil porque eles não imaginam que isso esteja acontecendo. Como é um fator emocional, não é visto, não é percebido, a menos que se tenha um olhar para isso, então eles não percebem mesmo, porque as contas continuam sendo pagas, as férias continuam sendo tiradas, os filhos continuam indo para a escola, ou já se casaram e têm netos, continuam recebendo os netos em casa, continuam mantendo a relação familiar com os parentes de origem, aniversários, etc. e tal, e continuam indo para a igreja juntos. Mas, Diline, então, quando você diz que eles não percebem, eles não sentem? Eles não identificam que há um afastamento, um desalinhamento? Não sente uma falta de um carinho, de um beijo, de um passeio, um abraço? Como assim? De passeio não, eles passeiam, né? A questão é que eles têm algo que acontece com eles, assim, que é o pensamento de que a gente já está casado tanto tempo, isso é normal. Meio que se acostuma. Isso é normal. Então, é como eles não brigam, não tem grandes discussões e brigas, e eles mantêm todo o ritual, e é isso que diferencia um casal que está em conflito e vai acabar se divorciando, e por isso invisível, porque eles não percebem que está indo para o buraco a relação. Então, eles olham ali um filme e falam, a gente já não é mais assim, mas é porque já tem 20 anos de casado, né? 30, então é natural mesmo que a gente vá se afastando mesmo dessas coisas. Isso é coisa pra gente nova, isso é casal novinho que faz isso. Beijo na boca, isso é beijo quando chega, beija quando sai, só o casalzinho indo para um hotel, isso é coisa de casal novo, a gente já tá velho. Então, há muito isso, porque você não vai perceber o divórcio invisível, às vezes acontecendo em casais recém-casados. Isso exige um tempo de vida para poder essa desconexão ir acontecendo, a menos que já tenha casado desconectado, o que também hoje é real, infelizmente. Já há casais que se casam já desconectados. O que uniu eles não foi uma intimidade, uma conexão real, mas um papel social, eu tenho que casar. Eu conto até uma história de um rapaz que me falou, né, a necessidade de fazer sexo e como é cristão tem que ser dentro do casamento, então eu vou casar para isso. Então, às vezes é movido por N situações que, na verdade, já entra desconectado, com objetivos aleatórios, nada a ver para o que de fato deveria ter, né? Então é possível que esse casal, pelo menos na descrição que você faz, eles permaneçam até o fim da vida? Sim. E ok, perdendo o melhor, sabe? Perdendo o melhor da relação, que é essa troca, essa intimidade profunda, esse dois sendo um, aquilo que é o plano original de Deus, né? Então, sim, eu falei sobre isso uma vez e um casal me procurou e eles disseram, ficamos estarrecidos quando ouvimos o seu relatório sobre o que é e nos olhamos assim e falamos, é a gente. E a gente não tinha se dado conta. E foi incrível, porque agora a gente quer resolver isso. Então, é como eu disse, não há essa percepção. O perigo é total esse, porque tudo que a gente descobre, desconfia e a gente tem possibilidade de resolução. Mas uma coisa é a gente não se dar conta, achar que é normal, que é natural, que faz parte da vida, que é assim mesmo, que agora a gente já tem neto, que nosso interesse é por neto, que nosso interesse é disso. E vai mudando os interesses e o casamento não vai morrendo, ele vai simplesmente estacionado, ele fica estacionado, ele não tem movimento mais positivo. Você falou uma coisa, depois você falou outra e cada frase sua surgiu 25 perguntas novas aí, de tão profundo e importante que é esse problema. É o cara das perguntas. E você é a mulher das respostas, então a gente tá bem aqui, só acho que não vai dar tempo. Porque a gente fala de uma situação que ela não é abstrata. Uhum. E de alguma forma, todos, absolutamente todos, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer para entrar nesse problema é achar que esse problema não acontece com você. Aí você não se viu e se gerou a sua própria invisibilidade, aí tem pouca coisa de mais errado para fazer.
Mas eu queria chamar para você prestar atenção também agora na história da Raquel. A Raquel, há 8 anos atrás, ela entrou num ponto do casamento onde já não era possível mais disfarçar o problema. O problema estava ali, era flagrante, e ela lidou com esse problema também, e agora está aqui para contar uma história. E se ela está aqui para contar a história é porque ela já vale a pena ser ouvida. Raquel, muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Muito bom falar com você e mais uma vez obrigado por compartilhar com a gente a sua história. Conta pra gente como foi que essa história começou, de você perceber o que já não era mais invisível. Começando pelo final, né, na verdade, veio uma traição, resultado desse divórcio invisível, né? E assim, para iniciar, eu acho, eu creio, né, que para um casamento ele ser saudável, Jesus ele precisa estar no meio, Cristo precisa ser o centro. E aí, quando um dos lados, né, decide, deixa de ser fiel a Deus, qualquer coisa pode acontecer, incluindo a infidelidade, né? Então, os sinais são diversos, quando a pessoa não é mais 100% uma com a outra. E aí, como a Adilene falou, né, fica estacionado, né? E realmente é difícil de perceber. Às vezes, só quando vem um resultado, assim, ruim, é que a gente realmente percebe, né? Então, a cumplicidade vai diminuindo, né? Cada um vai tomando rumos diferentes. E aí, isso realmente acaba realmente acontecendo. E é interessante esse tema estar trazendo aqui, justamente para que a gente possa observar esses sinais, né? A Raquel fala de uma forma calma, tranquila, mas a história é dramática, tem seus momentos de drama, tem seus momentos de ternura, tem seu momento de vitória também. Ela só começou, vai continuar no próximo bloco, então não sai daí que daqui a pouquinho a gente já volta. Conforme prometido, estamos de volta e a Raquel tá aqui, ó, no telão, olhando pra gente, olhando pra você. E você dizia, e eu lembro muito bem da sua última frase, Raquel, de que esse relacionamento ele está concentrado, e deve estar concentrado, em Deus, não é? 2 pessoas não são suficientes para manter nenhum relacionamento ou nenhum relacionamento sadio. Eu queria te perguntar, você passou por episódios traumáticos, dramáticos, assim, de muita exposição, mas olhando daqui para trás, como que você hoje consegue perceber o que era desconexão, o que era já um afastamento e que você só consegue ver agora? Assim, quando os dois começam a tomar rumos diferentes, né? Então, o lazer já são diferentes, né? Ficam mais confortáveis, estão afastados um do outro, né? Então, os objetivos também são outros, né? Então, assim, se os dois, por exemplo, né? No meu caso, que nós dois éramos cristãos, nos batizamos juntos, e um passou a se afastar, então, até nossas práticas espirituais estavam diferentes, né, nossas atividades religiosas, né? Então, tudo isso já foi uma forma de desconexão, né? Então, já foi um passo a mais nesse sentido, desse divórcio. E você percebia isso, e isso acontecia na prática, e eu queria saber como que vocês lidaram com isso na época, ou simplesmente deixou passar? Deixou passar, porque a gente não percebe, realmente, né? Deixou passar, como eu falei, depois da consequência que a gente realmente percebe, né? Depois que vem algo assim que é bem visível, né? No meu caso foi uma infidelidade que ocorreu, e aí foi algo realmente, e não foi a infidelidade, foi um fruto da infidelidade, né? Que teve um filho fora do casamento, né? Então aí já foi algo visível, né? Que ocorreu, né? Mas é claro, quando acontece algo, a gente precisa perceber que existiu algo anterior, né? Existiu foi cultivado, teve algo cultivado pelos dois lados, né? Para chegar a um resultado desse sentido. Adilene, a Raquel falou de uma coisa que pega bem de como você começou falando pra gente do problema, a rotina da vida, e a gente vai na correria e vai pensando em outras coisas. Existe algum elemento que pode ser identificado que faz a gente não perceber por que estava prestando atenção em outra coisa? Onde a gente foca, amplia. Essa é a verdade. A gente tem um trabalho muito grande antes do casamento,
que é um desejo romântico e quer viajar e quer fazer milhões de coisas. Depois que casa, se soma as responsabilidades, né, que são inerentes mesmo à relação, a manutenção desse lar, a questão financeira que precisa ser ajustada. Alguns ainda estudam, alguns se casam com contas a pagar ainda, né, que fazem festas enormes. Então, a rotina desse dia a dia, esse é um aspecto. O segundo aspecto é que a gente começa a perder a visão que foi idealizada do outro. Que quando a gente não namora com quem está com a gente namora com quem a gente pensa que é a pessoa que está com a gente, entendeu? É uma idealização dessa pessoa. Eu entendi. Entendeu? Então, quando você vai dormir, acordar, dividir conta e tomar decisões, aí você fala, ops, peraí, não é quem eu estava pensando. E eu escuto muito casais que me procuram e falam assim, ele mudou, ela mudou, por que não vem com legenda? E vem com legenda, só que a gente idealiza alguém e não quer saber da legenda. A gente só quer alimentar a nossa idealização. E aí, quando a gente se confronta com a realidade, aí a gente se desestabiliza, né? Fica chocado, não há maturidade para lidar com o conhecimento. E não quer dizer que porque o casal é jovem, tem muito casal já velho que continua sem maturidade, né? Eu disse que tem gente que apodrece e não amadurece, né? Então, também tem isso. Então, esses são fatores, né, que vai compondo essa falta de percepção. E claro, se o casal está unido a Cristo, mais próximos eles conseguem estar um do outro, né? Então é onde tudo começa e é onde tudo anda e é onde tudo termina. É a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ainda que o divórcio invisível não haja uma percepção de que as coisas estão desandando, quando a gente está em Cristo, a gente pode até não saber o nome do que está desandando, mas a gente tem a percepção do que está desandando. Porque Deus é o modelo, ele traça o crivo, né? O crivo está lá. Então você vê que não está compatível muito com o crivo. Aí você fala, tá alguma coisa aqui. E a gente tem muita a Bíblia e muita literatura que ajuda as pessoas que querem, né? Que desejam e tal. Então, penso que esses são aspectos fortes. Raquelzinho, então só pontua pra gente assim, ainda que brevemente. Você foi, olhando para trás, você percebe quais foram os sinais que estavam sendo dados, mas não foram percebidos até acontecer aquele evento traumático, que foi de uma traição, de um filho fora do casamento e etc. Mas como é que vocês foram se desprendendo? Foi um costume? Já não estavam mais de mãos dadas? Vocês já não se olhavam? Como é que você, olhando para trás, avalia que estava e até onde chegou o seu casamento? O que aconteceu que vocês se separaram sem perceber e depois você volta e se reconecta e vem perdão, dá um segundo programa, né? Como é que foi esse passo a passo até chegar no abismo? Justamente, como no caso, né, nós temos também uma filha, né, que no caso nessa época tinha até 17 anos, estava com 17 anos. Então, nós tínhamos, né, as tarefas comuns com a filha mesmo, né? Mas por ela sair um pouco mais velha, então as atividades que fazíamos jamais só vinha a respeito com ela, né? Então, assim, casais mesmo, situação com o casal já ia ficando para trás. A gente colocava mais aspectos do trabalho na frente, né? Da relação casal, né? Então, vinha filho, trabalho, um segundo trabalho, né, que é a questão de pescar, né, que você pesca, ele tem a terapia para pescar também, no segundo trabalho dele. Então ele colocava as coisas como prioridade e eu também já colocava minhas outras questões de prioridade, questões também, atividades religiosas que eu tinha. Então a questão do casal já não existia mais, né, já não ia existir. Né, nesse sentido. Olha, interessante, até as questões religiosas estavam... Mas eu acho que está tendo assim um pouquinho uma confusão e eu acho que é interessante esclarecer, porque no divórcio invisível, a falta de percepção se dá porque essa desconexão emocional do divórcio invisível, ela não é percebida.
Não há isso de um fazer uma coisa e outro fazer outra coisa. Eles continuam saindo de mãos dadas. Mas, se parar um minuto e falar por que estamos de mãos dadas, eles não têm uma explicação. Entrou no automático. Aquilo se transformou num processo automático. Por que vamos para a cama e fazer sexo hoje? Não sei. Porque a gente sempre faz, porque a gente é casado. Porque, é como você está num carro, entende? O carro continua o mesmo, só que você mudou de estrada e não percebeu. Então, isso é um ponto que eu preciso salientar, porque eu acho que é isso que pega. Mas ela só percebeu, por exemplo, ela só está em condição de responder a pergunta que eu fiz, porque já se passaram anos. E chegou a uma situação em que precisou parar tudo e recomeçar. Mas ela não estava percebendo, é isso que ela está descrevendo, que eles não estavam percebendo. Hoje ela consegue contar a história. Então está conectado com a proposta do que é um divórcio invisível, o que foi essa separação. Foi acontecendo. Quando foi que ela percebeu? Quando tudo explodiu. Então é pra gente parar e pensar, como é que está aqui o meu relacionamento? Estou atenta para aprender com a história do outro, né? E a Raquel, graças a Deus, com seu marido, eles estão juntos, fortalecidos, voltaram para Deus assim de maneira muito consciente, de um perdão, e que Deus abençoe você e seu casamento continuamente. Raquel, obrigada. Eu agradeço também por poder ajudar outras pessoas também, né? Com a minha história e também, né, através do programa hoje. Obrigado mesmo, viu? E a gente vai até entendendo um pouco, né, a história da Raquel, que é a história de muitas outras pessoas também. Às vezes muda um capítulozinho aqui, outro ali. Ou talvez alguém que não tenha nem percebido ainda, né, nesse divórcio invisível, que provavelmente não percebeu até que não aconteça algo grave aí. Mas vamos ficar de olho em alguns pontos que a gente precisa estar alerta. A gente vai agora para aquele momento que a gente chama de na prática. Entendendo por aqui, barreiras e vantagens na intimidade conjugal, que inclusive, na prática de hoje, é um dos capítulos da revista Sem Tabus, que inclusive você pode pedir agora mesmo a sua e vai chegar gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Liga pra gente, pode ligar agora mesmo no telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21 e já peça a revista Sem Tabus. Chega de graça na sua casa, não tem custo nem com frete. É só pedir e vai chegar aí para você, tá bom? Vamos lá então, trazendo aqui alguns pontos. A gente começa com barreiras, é isso? Barreiras e vantagens da intimidade conjugal. Barreiras. Preconceito, é isso? Preconceito, falta de comunicação, depressão, ansiedade, efeito colateral de medicações e grosserias, brigas e mágoas. Dilene? O que você pensa daí que considera ser mais recorrente no dia a dia? Tem gente que não dá muita atenção ao fato de um dos dois estar adoecido emocionalmente. Enfim, o que você pensa dali? As próprias pesquisas nos trazem o dado segundo ali, a falta de comunicação, ela é um dos principais fatores que levam ao divórcio, não o invisível, o divórcio real. Né? É um dos principais. Existem 5 principais fatores e um dos mais fortes é a dificuldade de se fazer entender dentro da relação do que eu quero, do que eu penso, do que eu sinto. Né? A gente sabe hoje que a ansiedade, o Brasil ele está sendo um dos países mais ansiosos do mundo, né? E segundo em depressão, então assim, a gente está adoecida, as pessoas estão adoecidas. E uma pessoa adoecida, principalmente das doenças da mente, é muito complexo perceber a realidade, né? Perceber o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a gente. Então, é um afundamento, vamos dizer assim, onde eu perco a visão geral da minha relação. Então, esses fatores são complicados também, né? Eu creio que esses são, claro, preconceitos e grosserias e brigas, mas o divórcio invisível, o casal se entende bem. Eu quero frisar isso, porque senão a pessoa pensa assim, não, a gente está longe do divórcio, porque a gente se entende, a gente até conversa, fica horas conversando. Mas conversando sobre o quê? Horas conversando. Sobre o vizinho que foi não sei o quê, que traiu não sei com quem, sobre o quê, sobre o sermão, sábado da igreja. Exato, mas não sobre o que eu sinto, o que eu penso, o que eu desejo, quais são os meus sonhos, quais são as minhas dores, quais são meus medos. Então, esse é o grande drama, o grande desafio do divórcio
divórcio invisível. É a não percepção, né? Porque vocês vão juntos, eu costumo dizer que são as paralelas, né? São as paralelas da matemática, que vão caminhar juntas, mas não vão se cruzar nunca. Dilene, então o que você está dizendo, se a gente pode colocar numa outra nomenclatura, é que essa construção daquilo que estamos chamando de divórcio invisível é a perda de intimidade. Porque assim, eu posso conversar horas com uma pessoa e não deixá-la passar da segunda volta. Eu posso conviver com uma pessoa todos os dias, ser afetuoso, carinhoso, mas quando um problema meu acontece, eu vou procurar outra pessoa. Então esse convívio é um convívio harmônico, mas não é íntimo. Sem dúvida. Então, quando é a desconexão. Então, partiu emocionalmente, desconexão emocional, quebrou. Tá? Então, é uma a gente casa que cresceu para cima. A gente consegue se entender, mas não estamos mais ligados como um casal deveria estar. Né? Eu até brinco, às vezes, nos encontros de casais, que eu digo que somos amigos de república. Né? 2 colegas que moram juntos e tal, e ainda fazem sexo, esses colegas, né? Porque ainda faz. Mas não é um sexo satisfatório, porque o sexo conjugal, para ser satisfatório, ele precisa ter um processo de intimidade, de troca, de entrega, e isso é cortado dentro do divórcio invisível. Na revista Sem Tabus, esses itens vão aparecer como um ponto de discussão, uma proposta de discussão por meio desse caminhar marido e mulher, no que diz respeito a justamente falta de intimidade e conexão para a via sexual, porque a revista Sem Tabus, ela trata especificamente do relacionamento e da sexualidade do casal. Nesse momento, nós não estamos pontuando necessariamente tudo que tem a ver com o divórcio invisível, mas já caminhando com você para a gente construir aqui uma ideia do que possa ser barreiras que estão dificultando a sua intimidade, o seu relacionamento, para que você também sinta-se inspirado ou desejoso a ligar agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21 e pedir a revista Sem Tabus para você fazer aí uma pausa importante de diálogo, de perguntas e respostas que devam ser dadas ou buscadas e então aprimorar o seu casamento e sair desse lugar de, quem sabe, um possível divórcio que esteja acontecendo, apesar de vocês morarem debaixo do mesmo teto, mas não são os dois uma só carne em todos os sentidos, não é só uma emoção, um sentimento, uma ideia e um propósito unido de um casal que seja feliz. Então, 0 Operadora 12 21 27 31 21. O que pode ajudar na construção da intimidade? Vamos vendo por aqui, então. Além das barreiras que nós já citamos, nós podemos pensar em como que a gente pode trabalhar a melhora do humor, a melhora da qualidade do sono, ou seja, estamos falando de estilo de vida. O que a gente faz para fortalecer vínculos, para fortalecer a imunidade desse casal, as dificuldades todas, redução de dores, controle de pressão arterial? Tudo isso vem, né, quando se traz um relacionamento mais forte. O romantismo dentro do relacionamento pode... Deixa eu citar só mais uma vez, que eu acho que ficou assim meio descompassado aqui nesse momento, porque alguém pode dizer, como que apareceu ali redução de dores, controle de pressão arterial? Eu volto a dizer, isso aqui tem a ver com a proposta de um dos capítulos da revista Sem Tabus, que você pode entender como que isso tudo aqui pode influenciar na sua atividade sexual, no desejo, no prazer, na intimidade do casal. Isso é um recorte que a gente está fazendo agora, mas não necessariamente isso aqui implica no que estávamos propondo antes dialogar com você, sobre divórcio invisível. Mas é um chamado a você pensar, tem tantos fatores que a gente não percebe, tem tanto daquilo que a gente não considera, mas que tem implicações diretas no relacionamento, na sua saúde sexual, por exemplo. Então, garante a sua revista, agora pode ser pelo WhatsApp, 98244 4449. 98244 4449. Eu acho que aqui está suficiente. Perfeito. Sim, o romantismo, ele é, às vezes, tido como uma coisa meio resistente por uma parte da população, né? Acha uma coisa... Cafona, brega, uma coisa... Que é isso e tal, eu sou uma pessoa mais, né, evoluída, mais moderna. Mais racional. Racional. Até ir para um jogo. Até ir para o estádio. Boa, muito bom. Eu gosto de pensar que o romantismo, ele funciona bem para as pessoas interessadas no amor. Então, se você é interessado no amor, automaticamente você será
romântico. É que a nossa construção mental, o pensamento sobre romantismo está refletido na referência que a gente tem, que é a indústria de entretenimento chamada Hollywood. É a referência que a gente tem sobre ser romântico, né? E a gente constrói, estrutura o nosso pensamento baseado naquilo que a gente já conhece, viu. Mas o romantismo é a pessoa interessada no amor. Então, se o meu cônjuge, né, o amor para ele é sentar junto com ele para assistir o jogo, né? E para mim isso não faz o menor sentido, mas eu sei que ele se sente feliz. No meu caso, é uma corrida de Fórmula 1. Meu marido ama corrida de Fórmula 1. Eu não entendo porque fica todo mundo dando volta na mesma pista 50, 70 vezes, sei lá. Para mim não faz sentido. Mas quando começa a corrida de Fórmula 1 e eu sei que ele gosta muito, então eu vou lá, preparo uma pipoca, eu preparo alguma coisa, né? Eu sento do lado dele e eu gosto do aconchego dele. E às vezes até cochilo. Né? E aí acontece uma coisa, ele comenta, eu acordo assim meio assustada, mas então não é exatamente o que está acontecendo lá. É o interesse que eu tenho em ficar perto. Então, isso é a tal da coisa romântica, né? Não é vir num cavalo branco pulando com uma rosa para entregar, se ajoelhar no meio de um... Isso é Hollywood. Às vezes o cavalo branco é a pessoa, né? Então. E aí vem uma mala já, né? Uma rosa e um coice. É aquele cremezinho no pé, final do dia. É, aquela hidratação, cá, aquele suquinho gostoso, né? Aquela massagenzinha importante. Ou simplesmente aquele olhar e, amor, eu te amo, já te disse isso hoje. Mas tem muito romance também no arroz, no feijão do dia a dia, né? Sim. Tem romance, mas quando você presta atenção de que aquilo também foi feito com uma intenção de fazer funcionar, acontecer essa relação de segunda a segunda. Por mais não que num para dia um seja especial. automático, né? Mas sabe, tipo, uma todo dia gratidão, um respeito, todo dia uma ela faz o atenção. almoço, coloca aí, hoje eu parei, olhei nos olhos dela, amor, obrigado por essa comidinha tão gostosa que todo dia, até ela que leva no automático para, opa, ele reparou, que legal. Eu acho isso tremendamente importante porque o romance, de alguma forma, ele tem a função de te dar um indicativo de que eu tenho o que você quer. Então, por exemplo, você tem alguém que está com uma necessidade, mesmo que ela não perceba, de descobrir que a vida é melhor vivida com alguém criativo. Então, se na hora de fazer aquela gracinha, se mostrar a criatividade, vai gerar um efeito lá. Tem aquela... Só que quando chegou o momento que a conquista passou e que existe um voto, há uma necessidade de reformular esse ato romântico para continuar dando indicativos de que eu tenho o que você quer. Então, tá aqui. O que eu quero? Eu não quero um Reginaldo Leme do meu lado comentando a corrida de Fórmula 1. Mas eu quero alguém que se importa com o que eu me importo. Entregou. Só que chega uma hora da vida que você passa dos 40, você tem outras perguntas. Então, dependendo do que for, aquilo ali não é mais impressionante. Mas outras coisas que eu acho que é o que a Darlene fala, né? Se você presta atenção na pessoa, ela está dizendo para você quais são as perguntas dela. É a necessidade de você crescer quando você está junto. O divórcio invisível vai acontecendo justamente porque não há um crescimento. A gente esteve junto, a gente continua seguindo as coisas juntos, mas a gente já não conecta mais para saber como você está agora. Tem uma história bem interessante. As perguntas são outras, né? Exato. Por exemplo, eu viajo bastante e há alguns anos atrás, numa dessas viagens, eu sentei no aeroporto e uma banca de revista na frente, aí eu vi lá aquele chocolate, não estou fazendo merchandising, né, mas era o chocolate preferido do meu marido, o Prestígio, né? Tava lá na banca de revistas. Aí eu sentado daqui, olhei e falei, puxa vida, é o chocolate preferido dele, eu vou levar para ele. Faz tempo que eu não dava um chocolate. Levantei de onde eu estava, fui lá, comprei o Prestígio, pus na mochila e quando eu cheguei em casa, né, eu toda... me achando, né? Trouxe o chocolate preferido dele, tirei da mochila e falei, ó, amor, que eu trouxe. Ele, obrigada. Pegou e botou em cima da mesa. Aí eu achei tão frio assim, eu falei, poxa vida, eu comprei o chocolate preferido. Fiquei meio assim e ele não deu bola pro chocolate. Ficou ali algumas horas, ele fazendo uma coisa, fazendo outra, e eu fazendo uma e outra. Daqui a pouco eu parei e falei, peguei o chocolate, fui lá falar com ele. E eu falei, amor, não entendi. Assim, não foi um grande sacrifício, mas... eu pensei em você, trouxe o chocolate para você. É o seu chocolate preferido. Ele olhou para mim e falou, amor, esse foi o meu chocolate preferido. Eu falei, como assim? Aí ele falou, amor, quando a gente era criança não tinha muitos tipos. Hoje já tem chocolates muito mais gostosos e melhores.
Eu fiquei pasmo olhando para ele. Perdeu eu o falei prestígio, desprestigiou você. Imediatamente eu pensei, caramba, quanto tempo eu não presto atenção. Entende o que acontece? Então você tem uma informação lá do tempo de Noé e você está vivendo com a pessoa já anos. Já parou a chuva. O tempo muda a pessoa, né? Os desejos, as preferências, muitas vezes vão mudando pelo conhecimento, pela história. Então, essa coisa de você observar, de prestar atenção, de não se permitir desconectar ao longo da sua jornada. E aí você vai vendo que vai mudando os gostos. Claro que eu não sou mais a mesma pessoa, nem ele. Mas como eu vou perceber isso? Estando ao lado dele e me permitindo olhar para ele. E aí eu me lembro que qual é o seu chocolate preferido? Tem esse, tem aquele. E o meu marido, ele é muito criativo. Então, assim, eu mantenho, assim, o meu desejo de chocolate de infância, que ele tem uma memória afetiva para mim e tal. Ele, quanto mais novos aparecem, mais ele quer experimentar, ele quer ver e tal. Então, outro dia eu perguntei, qual é o chocolate preferido? Aí ele falou assim, tá difícil hoje, tem muita coisa boa aí, né? Então, a gente observar, né? Observar. Então, quando a gente fez aí um aniversário de casamento, né? Eu dei vários chocolates de várias marcas, de vários. Ele ficou numa alegria. Então, assim, observação. Isso é conexão, né? E não adianta. Um exemplo fácil disso é você estar na sua casa. Hoje a maioria de nós estamos conectados a uma rede Wi-Fi. Você está na sua casa, acontece alguma coisa com a energia, cai o Wi-Fi da sua casa e você quer muito ligar para alguém. Você não consegue ligar, acabou. Desconectou, quebrou, não vai ligar. Mas eu só queria dizer que eu estou em casa. Você pode querer dizer o que você quiser, não vai conseguir, porque desconectou. Então, a sua fala perde efeito quando há desconexão. E não precisa ser uma fala, qualquer fala, entende? Qualquer fala. Mesmo que você tenha uma relação super boa, o que eu falo para você, entra no ouvido e sai no outro. E a gente nem briga por isso. Mas você fala para mim... Porque não tem conexão. Tem que ter conexão para a gente escutar o outro lá. Verdade. Ó, assunto tá muito bom, mas a gente quer a sua interação também. Depois do intervalo é o momento de trazer você juntinho com a gente, as suas interações aqui no telão. Tem algo para contar? Ainda dá tempo, viu? Manda aí no 12983150249. E na volta do intervalo, eu vou mostrar onde eu estive hoje, finalzinho da manhã, começo da tarde, e buscando aí algumas informações para trazer para você. Não sai daí, a gente volta já. De volta por aqui, como prometido, eu andando pelos corredores aí, busquei algumas informações, trazendo por aqui para você alguns spoilers do evento que tá para acontecer daqui a 4 dias, hein? Pois é, Anjos em Ação. Bora conferir esse VT? Roda aí. Fala pessoal, andando pelos corredores aqui da Novo Tempo, indo lá pro estúdio onde a gente apresenta o Entre Família, a gente passa pelo Estúdio E. E o Estúdio E é onde vai ser a programação do Anjos em Ação. E eu sei que o pessoal está na preparação, já faltam poucos dias aí, hoje é terça-feira, né? Já estamos aí nessa reta final. E eu vou entrar aqui, tentar conseguir alguns spoilers do que vai ser para trazer para vocês. Vamos entrar com devagarinho, cuidar. Opa, não pode mostrar muito do que vai ser o palco. Mas alguma coisa a gente vai trazendo aqui para você, ó. Galera da técnica, Isabela, tá ali, ó, ela que vai estar na direção do programa. Galera que tá preparando aqui, ó, a parte de iluminação. Aquele salve aí, ó. Aí, ó, galera da iluminação que faz aquela sincronização, opa, das luzes, junto com as músicas e tal. Então, só pra você ficar entendendo aí, ó. Olha lá como é que é. Eles vão colocando ali. Como é que vocês fazem aí, cara? Para as luzes, elas ficarem na mesma sincronia da música e tal. Escuta a música e vai fazendo passo por passo. Cada efeito que entra, Pausa a música, mexe na iluminação. Pausa a música, mexe... Sobe coral, sobe back, sobe não sei o que. E vai, liga azul, liga amarelo. Legal. E faz uma diferença grande essa parte das luzes, né? É ou não é, Alfeu? Isso mesmo. Aí, É tudo, né, Alfeu? A luz é tudo, olha, ó. Iluminação é tudo, minha gente. E ó, eu vou chegar mais pertinho do palco ali. Eu não vou mostrar de longe para você já não ver muito bem, né, como é que vai ser, porque vamos deixar aquele suspensezinho, mas a galera tá aqui, ó, na montagem do palco. Deixa eu ver, mostrar, ó, um gramadinho que você tá vendo ali. E deixa eu chegar mais perto deles aqui, ó.
Tá aqui com a gente, ó, o Zenilton. E aí, Zenilton? Olá, meu querido, tudo bem? Beleza, irmão, graças a Deus. Tranquilo. E o Vini por aqui também, ó. A gente tá nos preparativos. Ô, Zenilton. Olá, meu querido. Você tá na montagem aqui de mais um palco pro Anjos em Ação. Quantos programas você já participou do Anjos em Ação? Bastante, viu? Eu acho que com exceção de 2020 até 2024. Eu fiz o ano passado, estou fazendo também esse ano. Eu acho que o último que eu fiz foi 2020 ou foi 2019, o último Anjos em Ação. Durante o período para trás, desde 2007 até 2020, eu fazia parte da equipe da cenografia. E desde o ano passado, né, 2024 e agora 2025, eu trabalho como freelance aqui nessas programações especiais do Anjos em Ação. Cara, e a emoção que é participar de tudo isso? Muito bom, né? Tem uma expectativa mesmo, a gente observando o projeto, sabendo da arte final, mas mesmo assim, quando entra as luzes, entra o pessoal da equipe de vídeo, telões e algo mais, faz a composição, realmente é sempre uma surpresa linda. Incrível demais, né? Muito bom. E vai ser bênção também, né, Zenilton? Sempre bênção. da luta, da dificuldade, né? De muito trabalho, realmente. É verdade. Deus continua nos abençoando. O final é bênção, é ou não é, Vini? O Vini tá aí, ó. Bênção, Show de bola. E é isso, gente. Não posso mostrar muito, porque vocês vão ver, né, acontecer tudo nesse palco aqui no sábado. Lembrando, sábado às 20 horas aqui na TV Novo Tempo. Pode acompanhar pelo YouTube também e tal. Ó, só um pouquinho. Vamos ver se dá para mostrar só uma beiradinha lá, ó. O ar do Anjos em Ação. A gente volta aí no estúdio. Uau! Não, e a gente fica naquela curiosidade, né? Naquela expectativa tal, e como é que vai ser? Porque todo ano é emocionante demais acompanhar o Anjos em Ação. Foi o que a Darleide, pastor Leite, já comentaram em outros momentos. Existe o Oscar aí, né? E aqui as estrelas são os testemunhos de vidas transformadas por Deus através das doações dos Anjos da Esperança, fazendo tudo isso acontecer. Pessoas que entendem o chamado de Deus para fazer parte dessa missão e fazendo a sua doação para fazer com que a Novo Tempo continue alcançando mais e mais pessoas para pertinho de Deus. E quando a gente assiste testemunhos, uau, é incrível, né? Saber que tudo valeu a pena, não é mesmo? Então, obrigado por ser Anjo da Esperança e não perca, viu? Só reforçando, sábado, daqui a 4 dias, às 8 da noite, já começa às 7 ali um esquenta tal pela web. Mas a partir das 8 da noite você acompanha testemunhos incríveis e muita música e tal aqui na TV Novo Tempo, tá bom? Não perca. Hora de interações agora. Você mandou e tá aqui na tela da TV Novo Tempo. E essa é anônima. Esse tema é para mim, pois estamos bem. Trabalhamos, temos uma vida sexual boa, mas não tanto. Temos um filho de 12 anos, mas não vivemos mais como um casal romântico, amoroso. Hoje percebo que a causa é a diferença de idade. Tenho 43 anos e ele 64. O que devo fazer? Somos cristãos. Não irei falar o meu nome, pois moro em um município pequeno. Que bom que o programa já começou alcançando, né, algumas pessoas. E é isso mesmo, ela aparentemente está bem, né? Não tem nada demais. É como se faz um resgate, tá? Então, assim, eu sei que o meu casamento aparentemente não está tão bom, então eu vou agora, através de encontros para casais, treinamentos, para dar o start, para aquele novo começo. Então, eu aconselho começar assim, porque geralmente um se desperta e o outro não tanto. Então, quando você vai para um evento assim, o evento promove que você, né, se reconecte de alguma forma. E dali para frente, aí você faz a regrinha de 3 do relacionamento. 20 minutos por dia, 2 horas por semana, 2 finais de semana por ano. Essa regrinha de 3 é importante. 20 minutinhos por dia, juntos conversar sobre o dia, sobre o que quer, sobre o que foi o dia de um, o dia do outro, o que teve de melhor e o que teve de não muito agradável. 2 horas por semana, um encontro um pouquinho maior, para você poder falar sobre seus desejos, sonhos, as perspectivas. É uma troca, é uma construção que vai acontecendo. E 2 finais de semana por ano, que pode ser o encontro de casais da sua igreja, ela diz que é da igreja, né? Geralmente as igrejas promovem encontros de casais para casais, assim, anualmente, ou de cursos, enfim. É importante esses 2 por semestre para que
reconexão possa haver. Porque sabe o que a desconexão é como... Sabe quando você vai para um país que o fuso horário fica 2, 3 horas de diferença do seu? É tão difícil, por conta de 2, 3 horas, já é complicado falar com o seu cônjuge, ou com seu filho, ou com alguém que você ama. Porque já desconectou. Então, esses 20 minutos por dia, 2 horas por semana, 2 finais de semana por ano, cria essa... Sabe, ajuste de fuso horário emocional. Então, isso ajuda muito nessa retomada. Amo solucionáticas, mas uma anônima. Eu já percebi há muito tempo que meu esposo está indiferente comigo, mas ele não aceita conversar sobre o assunto. Nunca consigo conversar e expor a nossa situação. Sinto muita falta de carinho e aconchego. Ele me olha com um olhar frio. Vamos à igreja juntos, mas para pessoas somos felizes. Meus filhos casaram e agora ficou pior. Ele é um homem trabalhador, provedor, ele acha que isso é suficiente. Ele já me feriu muito, mas não sabe praticar o perdão. Sempre ele é o correto. Ele sempre colocou o corpo dele, o trabalho e os amigos do trabalho em primeiro lugar. Somos casados há 33 anos. Voltei a trabalhar porque ele nunca valorizou a esposa em casa, mas sinto falta de um abraço, de um marido presente. Mas é só um desabafo. Então, ela não quer solução, é só um desabafo. Na verdade, tem outras coisas, outras questões aí que estão envolvidas, né? O perdão, não é ele que tem que praticar o perdão, né? É ela que precisa praticar esse perdão. Enquanto ela não se perdoar por esses 33 anos onde ela foi ferida, machucada, por causa da indiferença, por causa do afastamento, ela não vai se curar dessa dor. Essa coisa de perdão não é algo que o outro te oferece, é algo que você se permite sentir. Ele é um bom homem, provedor, não sei bem onde está lá, trabalhador, né, provedor, tal. Ele acha ser suficiente isso. Talvez ele se sinta satisfeito e ela não está satisfeita com isso. É importante que ela perdoe, ofereça esse perdão necessário para ela, para que ela possa enxergar esse homem trabalhador, provedor e enxergá-lo de uma forma diferente, porque a gente precisava de tempo para dar uma explicada. Essa coisa de eu quero um carinho, eu quero uma atenção, eu quero ele comigo, talvez às vezes seja uma necessidade que ela tinha do pai dela e ela está transferindo para esse marido. O marido não pode ser um pai, ele não pode satisfazer essas necessidades que não foram satisfeitas na infância. Então, eu recebo muitas pessoas que dizem, meu marido não me dá atenção. Você já é adulta, né? Você não tem que receber atenção como uma criança que precisa ser cuidada. É um trabalho conjunto esse de atenção, de amor, de carinho, de afeto. Então, nesse caso específico, tem amarras ainda que precisam ser curadas para poder esse casamento seguir adiante. Foi muito bom de você dizer que precisaria de mais tempo, né? Que você vai pensando dali questões que devem ser postas diante da gente para refletir e não dá mais tempo. Mas estamos falando de uma mulher machucada, de uma mulher ferida ao longo de muitos anos, em que ela agora sente o olhar frio desse marido. Então a gente pesa ali na balança o que pode ser essa dor e tem muitos desses aspectos envolvidos, mas a gente sabe muito bem de que você tem a sua dor e ela é muito validada e que Deus ajude a você a ter sabedoria de como lidar com isso e que seja assim, um bálsamo para a sua vida. Esse auto-perdão pode facilitar muito essa cura. Certeza. Obrigada, Dilene. Prazer. Obrigado, Dilene. Eu queria sentenciar algumas coisas, não dá para refletir, mas eu vou te entregar uma tarefinha de reflexão a partir de algumas sentenças. A primeira, todos os sistemas e teorias humanos falham em um ponto. Eles podem falhar em vários pontos, mas em comum eles falham em um. O que eles necessitam, o que eles propõem, precisa de uma pessoa transformada. E nenhum sistema humano transforma pessoas. Isso significa que nenhuma escola, de nenhum saber, vai ultrapassar o ponto em que uma pessoa precisa ser outra. Portanto, se existe algo que precisa ser feito, que exige transformação, esse elemento transformador só pode ser Jesus Cristo por meio do seu Espírito. Então, não existe, não tem como. Você não vai transformar e fazer o seu marido nascer de novo. Você pode apresentar quem faz isso. Você não vai fazer sua mulher nascer de novo. E não existe justificação por progesterona. Você não é salva por ser mulher. E nem por ter sofrido como mulher. E nem você é salvo por ser homem.
Ninguém existe. Nós só somos salvos por meio da graça, porque todos nós somos carentes de misericórdia. Existe um outro ponto que é muito importante que você precisa refletir sobre isso. Existe o pecado ato, mas nenhum pecado ato começa com ato. Todo pecado tem passos. É por isso que sempre você vai ver na Bíblia Deus, por meio do seu Espírito, interferindo do momento em que a gênese do pecado começou até o ato do pecado. E por que isso é muito importante você pensar? Porque enquanto não houver um rompimento da aliança, se luta para salvar a aliança. Depois que há um rompimento da aliança, agora há um ato de graça e misericórdia para refazer a aliança. E por que eu estou dizendo isso? A gente usa uma expressão assim, divórcio invisível. Mas você pode estar entendendo que divórcio, esse termo, é um ato. E o que você está lutando é para que esse ato não chegue a acontecer. Isso é muito, muito importante para você. Eu vou dar o exemplo de Caim. Caim, da ira até o assassinato, teve intervenções do Espírito o tempo todo. E Caim não percebia o pecado dele se desenvolvendo. Deus já viu que Abel morreria com aquele caminho. Mas Caim não sabia, porque ele descaiu o semblante, o que você fez e vai caminhando o tempo todo. Isso é tão importante, porque muitas vezes nós compreendemos o rompimento a partir da quebra do vaso. Mas não compreendemos que aquele vaso está vazio há algum tempo. Então Deus está dizendo para você e para mim o seguinte: a gente precisa voltar ao propósito e fazer uma pergunta: o que eu não conseguiria fazer sem você? Porque se essa pergunta for respondida de maneira equivocada, a gente não consegue voltar. Deus nos fez dependentes deles e um dos outros. Muito bem, amanhã estamos Tchau, de meus volta, hein? amores. Obrigada pela Diabetes companhia. infantil é o tema de amanhã, hein? Não percam. Tchau. Tchau. Boa tarde.